Conexão que inspira, voz que move o chão. Guarulhos Network é mais que relação. Negócios que nascem do coração. Movimento que gera transformação. Conexão que inspira. Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui mais uma live do Guarulhos Network, né? Hoje nós vamos falar sobre blindagem jurídica. O Dr. Renato vai mostrar pra gente aí como se faz, o que a gente tem que fazer, por onde a gente tem que ir, os melhores caminhos pra gente seguir, tá? Então vou chamar ele aqui agora, vou convidá-lo, ele já mandou aqui. Vamos ver se ele consegue escutar a gente aqui. Vê se chegou o convite aí, doutor. Alô? Opa, tô te escutando, doutor, tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo? Eu só não tô te vendo ainda. Também não tô te vendo não. Tá carregando, vamos. Opa, Tá me ouvindo agora? tá de lado. Só arrumar aqui. E agora você me vê? Tem que dar uma travadinha. Só o aparelho. Peraí. Uhum. Vai ter jeito. Vai ter que ser esse aqui. Espero que a bateria. Novamente aqui. E aí, vamos mudar o aparelho. Meu. Só esperar mais um pouquinho, pessoal. E, ó, caiu, doutor? Só mais um pouquinho, gente. Problemas técnicos acontecem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora ele volta. Vamos ver, peraí. Você me ouve? Agora sim. Como é Agora que você tá, sim. meu querido? Tudo certo. E você, doutor? Tô bem, graças a Deus. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos amigos aqui do Guarulhos Network. Um prazer imenso estar falando com você. Só deixa eu tentar colocar aqui o fone, que eu acho que vai ficar um pouco. Perfeito. Aqui com o fone, ele vai. Você está me ouvindo bem? Sim. Você me ouve bem? O pessoal que está assistindo tá ouvindo bem? Tá ouvindo legal? Comenta aí. Tá? Vamos lá, doutor. Hoje a gente vai falar sobre blindagem jurídica, né? O que o empreendedor precisa saber? O que ele precisa se antecipar muitas vezes, né? Porque eu, como eu já te falei, eu tive alguns problemas porque eu não sabia o que esperar de algumas situações, né? Sim. Mas, tudo, doutor, se apresenta. Quem é o Renato Romão? Bom, vamos lá, né? Bom, primeiramente, Luan, eu quero te agradecer mais uma vez pela honra, pelo privilégio. Pera, só deixa eu só avisar aqui onde é que tá, porque o pessoal tá me mandando mensagem para tá no Insta do Guarulhos Network. O pessoal entrar aí enquanto eu vou me apresentando aqui.
Primeiramente, né, Luan, eu quero te agradecer a você, ao Guarulhos Network, que é a minha casa, é um lugar que eu tenho a honra de estar junto, de participar. Então, muito obrigado por essa oportunidade. A todos uma boa tarde. Meu nome é Renato Romão, eu sou advogado, sou sócio da Taveira e Romão Sociedade de Advogados, que é um escritório de advocacia aqui da nossa cidade, especializado em direito empresarial, que é a área que eu atuo há mais de 10 anos. Sou professor universitário, né, sou professor da Uninove em São Paulo, sou mestre, doutorando em Direito, temos alguns artigos, livros publicados, e sou palestrante também, com temas como licitações públicas, empreendedorismo, responsabilidade empresarial, responsabilidade civil e compliance. Então, esse sou eu e tenho uma honra aqui de fazer parte aqui do Guarulhos Network, ao lado do Luan, ao lado de tanta gente boa, que eu agradeço imensamente o carinho e vamos que vamos. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Você quer falar alguma coisa, Luan, para a gente? Não, vamos dar uma introdução, doutor, do que é o assunto, né, do que a gente vai falar aqui. Tem algumas perguntas na caixinha também, mas eu gostaria que você desse uma introdução assim, do que é essa questão do direito empresarial. Assim, para muitos sou leigo, né, o que é isso, por que a gente precisa disso, para falar a verdade, né? Então, vamos lá. A grossíssimo modo, né, sem ser técnico demais, direito empresarial é o ramo das ciências jurídicas que estuda, analisa, regula o empresariado, né, as questões jurídicas empresariais. Então, toda vez que você entra, né, toda vez que você abre uma empresa, né, toda vez que você resolve empreender, o direito empresarial, que é vamos dizer, uma divisão do direito civil, está dentro da ideia do direito civil, ele objetiva regular essas transações, essas questões relacionadas aos negócios. Então, quando a gente fala de direito empresarial, a gente está falando, né, de questões relacionadas ao dia a dia da empresa, aquilo que a empresa precisa ter, não só dentro do direito civil, mas aquilo que toca o direito que seja parte disso fora dele, como o direito do trabalho, o direito econômico, o direito bancário. Então, tudo que tem relação com o direito que está, de uma certa forma, atrelado à vida empresarial, tem toque no direito empresarial propriamente dito. Então, a gente trata disso, eu atuo com isso já há alguns anos. Eu comecei, no início da minha carreira, no escritório de direito empresarial, logo depois que me formei, e atuo no direito empresarial até hoje, né, propriamente há 10 anos, vai completar esse ano, no meu escritório de advocacia sediado aqui na cidade de Guarulhos. Legal, bacana. E assim, a palavra só, né, o direito empresarial, mas é uma coisa muito ampla se a gente parar para pensar em tudo relacionado a nós que abrimos um CNPJ, né? Sim, o direito empresarial ele está relacionado aos mais diversos problemas e situações que o empresário enfrenta, né? Desde a abertura do seu CNPJ, da regulação, que tem aí uma questão, vamos dizer, administrativa, de direito administrativo, mas empresarial, quando você vai até o posto, né? Na verdade, hoje não mais o posto, estou ficando velho, então ele ainda falo, né? Vai até o posto. Não mais, hoje é tudo online. Mas quando você vai até a junta comercial, quando você procura sites, né? Como do MEI, para abrir a sua empresa, tudo isso passa por uma burocracia inicial, que está relacionada ao direito do Estado, ao direito empresarial, que é a forma como o Estado vai regular a sua atividade, é a forma como o Estado vai objetivar saber quanto você está faturando para que você possa ser enquadrado num determinado regime, numa determinada segmentação. Então, aí, com relação ao dia a dia, os contratos, as notas fiscais, as questões jurídicas trabalhistas, o compliance empresarial, as boas práticas efetivas da empresa. Então, tudo isso ele faz parte desse universo gigantesco que é o direito empresarial. Costumo dizer que o profissional do direito empresarial é um profissional absolutamente amplo. Ele tem que ter contato com várias áreas do conhecimento
científico para que ele possa dar ao empresário, ao empreendedor, o melhor suporte, o melhor conhecimento possível para as mais diversas questões e problemáticas que ele tem no seu dia a dia. Não, bacana. E, doutor, então a gente já falando dessa blindagem, do que o empreendedor precisa saber, às vezes até se antecipar, pensando também em lei, aqui está no Simples Nacional, o que seria o básico? Uma base que ele tem que ter de suporte, ou de conhecimento, para ele começar a atuar? Que, por exemplo, tem gente que já começa tendo que pagar pessoas, mas não registra essas pessoas já logo de início. Tem gente que tem tributos para pagar, mas muitas vezes não tem o faturamento já para pagar a carga tributária que ele tem. Então, muitas vezes, doutor, o que é o básico que ele precisa ter aqui nessa questão jurídica relacionada ao empresariado? Quando eu falo, né, eu já dei exatamente essa palestra, blindagem empresarial, eu costumo iniciar essa palestra com uma cartola, né, mostrando. Agora, hoje eu vou apresentar para vocês a mágica da blindagem empresarial. Não existe, né? Obviamente que é uma brincadeira, mas pense aí que toda vez que você ouvir essa palavra blindagem, você olhe com um certo cuidado. Porque no direito brasileiro, assim, não só no direito brasileiro, mas no direito como um todo, mas especialmente no nosso país, é muito difícil a gente falar de blindagem, né? Toda vez que a gente vê esse termo, a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu vejo muita gente falar de holding, que blinda patrimônio. Eu acho que isso tem que ser tratado com muita cautela, até por quem, até de uma maneira muito inocente, entra nesse tipo de coisa, entra nesse tipo de atividade. A grande questão é que nós chamamos de blindagem jurídica é nada mais, nada menos que a prevenção de riscos legais e patrimoniais que todo empresário corre dia a dia, né? Então, o empresário ele está sujeito a riscos legais, a riscos patrimoniais, porque o empreendedorismo tem isso, né? A atividade de empreender tem isso. E o que você deve fazer? Não empreender? Não, ao contrário. Não pense isso, não faça isso. Aliás, você deve prosseguir no caminho do empreendedorismo. Só que com cautela, com segurança, com boa orientação jurídica. E aí existem. Você me chamou? Não, pode ir. Tá, perdão. Perdão. Então, e existem, né, Juan, e pessoal que está aqui me assistindo, diversas questões que nós podemos elencar aqui, e aí eu tomei a liberdade de fazer alguns apontamentos aqui, né? Prometo que vou ser breve, mas algumas coisas que a gente precisa tratar com mais profundidade, mas eu fiz alguns 6 apontamentos que são importantes para que a gente possa falar de como que eu posso reduzir os riscos, tanto empresariais quanto patrimoniais da minha empresa. E o primeiro deles é o começo de tudo, que é a escolha do seu tipo societário, a escolha da sua forma de como você vai montar a sua empresa. Porque a escolha disso resulta tanto na redução de passivos tributários, nos passivos patrimoniais, bem como nas questões sucessórias, né? A gente nunca pensa em morrer, mas isso acontece. Ninguém quer isso. Eu não quero morrer. Luan também não. Mas isso vai acontecer um dia. Infelizmente, acontece um dia. E a empresa? Como é que fica? Né? Como é que fica o negócio? Para aqueles que você vai deixar, para seus herdeiros, para sua família. Tenho certeza que todo aquele que empreende tem, não só no seu negócio, algo de sobrevivência, de sustento da sua família, mas como um legado. Você não quer deixar morrer amanhã e deixar isso tudo, esse patrimônio todo, desprotegido, desguarnecido. Então, muitas vezes, a gente fala, né, e as pessoas muitas vezes pensam, eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma MEI. Não necessariamente uma MEI, ela é a mais adequada para o seu negócio. A MEI, ela tem vários aspectos de favorecimento, mas dependendo daquilo que você vai fazer, dependendo do objeto, daquilo que você vai construir, do seu objetivo enquanto empresa, muitas vezes uma MEI, ela não tem a abrangência fiscal, a abrangência patrimonial, a abrangência tributária enquadrada para a sua necessidade.
Então, abrir uma MEI propriamente dita, só porque abrir MEI é mais fácil, é mais barato, não significa necessariamente que é o mais adequado para a tua empresa. Então, a primeira coisa que um empresário, alguém que vai empreender, precisa ter, né, de pensamento eu preciso escolher o tipo societário adequado ao meu negócio. Eu não posso escolher qualquer tipo societário, qualquer tipo empresarial. Por quê? Porque isso vai impactar nos tributos que você vai pagar, na forma como você vai atuar, inclusive podendo contratar pessoas ou não. Então, isso vai, de uma certa dinâmica, afetar o seu negócio de maneira direta. Pô, abrindo o tipo societário errado, o que eu vou ter que fazer? Ou você vai ter que abrir uma outra empresa, ou você vai ter que alterar. Isso também gera custo para o empresário. Então, a primeira coisa tem que planejar qual é o tipo de modalidade, tanto societária quanto empresarial fiscal, que eu vou utilizar para a abertura da minha empresa. O segundo ponto de atenção é o contrato. Por que eu troco tanto nesse ponto? Eu acho que esse ponto é muito importante para todo mundo que está pensando em empreender ou que já está empreendendo. Muitas vezes você começa um negócio, começa a trabalhar. Eu atendi hoje, agora à tarde, um colega, parceiro nosso aqui, para tratar de questões relacionadas a uma empresa de marketing. Uma empresa de marketing não tinha contratos. Então, assim, como que eu abro uma empresa para prestar um serviço que muitas vezes tem uma complexidade, tem questões técnicas relevantes, e eu não estabeleço um contrato com a parte contrária? Bom, eu já começo no risco. Eu não sei o que vai acontecer, o que pode me esperar. Eu não sei o que a parte contrária espera de mim. Eu não estabeleço o que eu vou fazer. Então, quando isso acontece, há um risco para ambas as partes, mas especialmente para o pequeno empreendedor, muito grande. Prestação de serviço, a realização da atividade, ela prescinde de um contrato. Eu sei que, a grosso modo, aquele comércio que tem uma dinâmica muito mais rápida não tem tempo de formular um contrato. Você que trabalha, por exemplo, num quiosque, num shopping, vendendo o comércio em geral, você não vai parar para fazer um contrato para você fazer uma venda. Mas essas questões mais relacionadas ao comércio são exceções. A rigor, a prestação de serviço, ela prescinde da celebração de contratos. Não só contratos entre os clientes e o empreendedor. Contrato entre o empreendedor e seus parceiros. Eu tenho um caso aqui do escritório célebre que eu costumo sempre dizer, que um parceiro comercial que fechou uma parceria e esse parceiro deixou o cliente na mão, esse parceiro nunca mais pode te prestar serviço, não pode prestar serviço para nenhum outro. Por quê? Porque você precisa denunciar, você precisa processar esse cara, você precisa alertar à sociedade que esse cara é um fiel no desenvolvimento da atividade econômica. Se você não tem um contrato, como que você faz isso? Então, há no desenvolvimento da atividade contratual a essencialidade para que o empreendedor esteja seguro. E detalhe, contrato, e aí só para pular esse ponto, contrato não é aquele que você busca nas mais diversas plataformas, Google, o chat GPT também. Chat GPT. É algo muito perigoso. Se você fosse encontrar assim, rápido, de forma. Mas tem uma base, Contrato, Luan, é algo que tem que ser feito personalizado. É algo que, quando um profissional da área jurídica elabora, ele olha para a tua empresa, ele conhecendo o teu negócio, conhecendo o desenvolvimento da tua atividade, ele que foi treinado para elaborar isso, ele vai ter a capacidade de inserir cláusulas que nós chamamos de essenciais, que dão validade jurídica ao contrato, que dão condição de essencialidade, que dão condição de responsabilidade. O ChatGPT, por todo respeito às plataformas de IA, não sou contra a tecnologia, ao contrário, sou muito a favor dela, ela vem muito a ajudar o empresário, o empreendedor, mas nesse ponto ela não tem como ajudar. Por quê? Porque o contrato ele não pode ser feito com ChatGPT.
Eu digo isso a você porque uma empresária, nossa cliente aqui, fez um contrato de transação imobiliária vendendo um imóvel da empresa, fez um chat GPT, depois esse contrato deu o maior problema que hoje está judicializado. Por quê? Porque ela não colocou as cláusulas essenciais necessárias desse contrato, porque ela não se cercou dos devidos cuidados. Então, quando você faz um contrato sem se cercar dos devidos cuidados, ao invés de você estar resolvendo um problema, você está criando outro. Então, o contrato tem essa condição. Ele pode ser a sua salvação, desde que bem feito. E Luan, se você quiser me interromper, você vai falando, tá? Vamos indo. Ó, o Luiz Henrique aí, meu querido. Grande abraço, querido. Obrigado pela. Terceiro ponto. Sócios. Eu costumo brincar que é o seguinte. Sócio, você tem que tratar da seguinte forma. Amor na entrada, regra na saída. Pode ser horrível o que eu estou dizendo para vocês. Pode parecer horroroso. Mas eu quero deixar muito claro aqui a quem está nos assistindo que eu sou sócio da minha esposa. Minha esposa e eu somos sócios. Na vida e nos negócios. Na vida é uma coisa. Mas nos negócios você precisa ter regra. Você precisa ter, e eu tenho com ela, contrato social. Que estabelece regras, que estabelece deveres e responsabilidades de cada um. Por quê? Porque amanhã ou depois algo acontece, você precisa estar resguardado, você precisa estar guarnecido. Principalmente sociedades que muitas vezes, né, podem gerar situações conflituosas da sociedade. Né? Um sócio morre, um sócio separa, a sociedade entra em falência. E aí? O que vai acontecer? Então, assim, é evidente, né, que um contrato social de uma empresa, quando você tem sócios, ele deve reunir ali o máximo possível de previsões legais, de disposições legais que protejam os sócios. Nem sempre é possível prever tudo? Claro, mas a maioria das coisas é possível prever com uma boa gestão jurídica, uma gestão jurídica de segurança. Porque quando você não faz isso, dou aqui um exemplo, uma empresa para a qual nós advogamos, né, empresa tinha um grupo de sócios, firmou um contrato internacional, né, um contrato de uma parceria internacional para pesquisa de um determinado produto. Acabada a pesquisa, um dos sócios falou, estou saindo. Só que ele resolveu sair levando com ele a pesquisa. E aí? Eu posso levar os insumos decorrentes dessa pesquisa? Eu posso levar o que está dentro da sociedade para fora? Eu posso levar um produto que a gente desenvolveu aqui e explorar? Ou até pior, posso pegar, utilizar esse produto e montar uma concorrente? Se você não tem um contrato pré-estabelecido, com um acordo de sócios muito bem desenvolvidos, gente, existe um risco imenso de você acabar saindo no prejuízo porque teve um sócio que, ao final da sociedade, não entrou nas regras. E veja, toda sociedade, um dia ela acaba, seja pelo fim dela, pelo fim do seu propósito, pelo fim da sociedade, ou pela morte, né, desses sócios. Então, toda a sociedade tem que ter contrato social. Toda sociedade tem que ter um contrato entre aqueles que a compõem. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, doutor. Pode falar. Quando nós temos uma sociedade que é 50-50, porque eu já recebi um conselho que isso também não é muito vantajoso. Você ter uma sociedade 50-50, a participação, né? Decisões, às vezes, estratégicas, elas podem ir a juízo pelos sócios não concordarem no rumo da empresa? Sim, veja, não necessariamente ter uma sociedade 50-50 é prejudicial. Mas veja, você falou uma coisa, um ponto muito tocante. Se você tem uma parte dessa sociedade que vai tocar decisões estratégicas e você vê que há uma animosidade entre o sócio que toma essas decisões e o outro, é realmente difícil você ter uma sociedade 50-50. Né? Claro, a vontade das partes é o que tem que prevalecer. A
vontade daquilo que eles pensaram tem que prevalecer. Mas veja, 50-50 realmente é muito complicado, é muito difícil. É possível? Juridicamente, plenamente possível, não há nenhum problema com relação a isso. Mas na prática, é muito delicado isso é muito delicado de se operacionalizar. Então, o que normalmente se faz, né, o que é recomendável do ponto de vista jurídico, é que você equacione isso dentro daquilo que cada um vai investir, dentro da condução do negócio, porque sempre tem alguém que vai conduzir de maneira efetiva a administração do negócio. Então não dá para essa pessoa ter que esperar a presença do outro para tomar uma decisão. Muitas vezes você tem um sócio que é mais operacional, mais técnico. Então não dá para que você espere a decisão do outro para que você, administrador da sociedade, tome essa decisão. Né? Claro, a vontade das partes tem que sempre prevalecer e é possível, plenamente possível, do ponto de vista técnico, que uma sociedade seja gerida por duas pessoas com 50% cada um. Agora, na prática, não necessariamente. Existem, né, notícias de grandes situações de problemas na prática com isso. A própria literatura sobre o tema traz essa condição. Legal. Seguindo aqui, se tiver mais alguma pergunta aí, vai falando aí, tá, Luan? Você pode me interromper a hora que você quiser. Já a gente tem duas da caixinha aqui, mas pode ser aqui que uma aqui é, por exemplo, como receber de uma empresa que abre falência. Então, essa é uma pergunta que tem aqui. A gente vai chegar lá. Vou explicar essa no final, pode ser? Pode ser, perfeito. Quarto ponto, funcionários e prestadores de serviço. Funcionário é, a grosso modo, o maior bem que uma empresa tem. Toda empresa que tem funcionários tem que pensar no seu funcionário como seu maior patrimônio, como o seu maior bem. Entretanto, a atividade econômica prescinde responsabilidade com esses trabalhadores, com esses prestadores, com esses funcionários. Não adianta você acreditar que o funcionário vai vestir a camisa da sua empresa se você não dá condições nesse sentido para ele, se você não dá os devidos direitos trabalhistas, os direitos do empregado para ele. Ele não vai vestir a camisa da sua empresa e ele não vai comprar a ideia do teu negócio. Não vai. Funcionário que não paga, empregador que não paga a hora extra, que não paga os devidos direitos trabalhistas do funcionário, muitas vezes, ele corre o risco de uma ação trabalhista imediatamente, uma hora ou outra vai acontecer. Empregador que faz, né, pejotização mal feita, né, contrata uma pessoa, né, para trabalhar como PJ, mas na realidade está só fazendo isso para burlar a legislação trabalhista. Esse empresário, muitas vezes até mal orientado, mal assessorado ou não assessorado, ele está gerando problemas para ele, está gerando um risco para ele, um risco gravíssimo que pode levar ao fim da empresa. Então, assim, qual é a saída? Siga as regras de contratação estabelecidas pela legislação. Se for contratar um PJ, siga as regras corretas de pejotização de serviço, fazendo a pejotização da maneira correta, né, a contratação de serviço terceirizado da maneira correta, e não de uma maneira somente para burlar a legislação trabalhista. Porque quando você não faz isso, quando você não segue esses requisitos básicos, você está gerando problema para você está possibilitando o ingresso de ações trabalhistas, gerando demanda, gerando possíveis prejuízos. Então, seguir as regras é mais barato. Acredite, seguir as regras é bem mais em conta do que você tentar criar caminhos
para burlar a legislação. Uma coisa importante também. Proteção patrimonial. Se você usa o seu cartão empresarial para suas compras de casa, você está confundindo o seu patrimônio. Você não deve fazer isso. Porque a pessoa jurídica é uma e a pessoa física é outra. Você tem que separar pessoa física e com pessoa jurídica. É difícil. É muito difícil. Isso é muito difícil. Isso, às vezes, até no hábito, né, na vida cotidiana, às vezes acontece, principalmente em empresas pequenas, empresas familiares. Isso é comum. Mas você deve separar a conta da pessoa jurídica da sua conta da pessoa física. Por quê? Porque são coisas diferentes, são pessoas diferentes. Não só para a boa organização dos lucros da empresa, para a boa organização da empresa, mas também para que, numa situação de fiscalização da própria Receita Federal, você não possa sair prejudicado com relação a isso. Você não seja autuado pela Receita por conta de um mau uso das questões. Só me dá um segundinho, perdão. Uhum. Estou com o Arthur aqui, só que ele também não sabe como. Voltando aqui, gente, perdão, rapidinho. Então, voltando aqui. A gente já está terminando, mas eu só precisava apontar aqui um negócio. Então, separar a pessoa física da pessoa jurídica é extremamente fundamental, porque senão você vai afetar o patrimônio da pessoa jurídica e isso pode trazer grandes consequências. E por último, para a gente passar para as nossas perguntas, quer falar, Luan? Só um adendo, que às vezes tem empresário ou empreendedor que acha que até a própria distribuição de lucro dele, o próprio body, não faz diferença se ele passar ou não, ou a forma que ele passa, mas até tudo isso importa, engloba nisso também, né? Sem dúvida alguma. Essa questão da distribuição de lucro em relação à receita e tudo mais. Né? Exatamente. Por último, né, e para a gente encerrar aqui, essa live maravilhosa que eu adorei fazer, uma preocupação que todo empresário tem que ter. Proteção dos seus dados, do pequeno ao grande negócio. Proteção de dados pessoais é fundamental. Por quê? Hoje nós estamos sob a égide de uma lei de proteção de dados que obriga que o empresário, todo empresário, empreendedor, tenha cuidado com os dados que ele colhe dos seus clientes, que ele coleta dos seus clientes, que obriga, inclusive, responsabilização de dados vazados, comentários em redes sociais, vendas por redes sociais. Então, tenha política de privacidade se você vende pela internet, tenha regulamento de boas práticas digitais se os seus funcionários utilizam, né, da internet, de redes sociais e aplicativos como o WhatsApp para falar com seus clientes. Né? Tenha banco de dados com codificação, com segurança, para que você evite desastres, muitas vezes ocasionados pela prática, pela correria, que são comuns, mas que podem te trazer problemas, inclusive processuais severos. E aí, Luan, eu costumo dizer que a tríade da blindagem, na realidade da proteção da blindagem, é a presença de um bom planejamento, a presença de um bom suporte jurídico, de um bom advogado e também de um bom contador. Contador, advogado. E um bom planejamento, ele forma a tríade dessa segurança de planejamento jurídica que todo empresário deve ter. E eu aqui encerro e vou partir para as perguntas aí que eu sei que tem. E foi um prazer aqui trazer nesses poucos minutos essas reflexões sobre as necessidades empresariais. Já trouxe muita coisa, né? Muita coisa que a gente não pensa ou que a gente não sabe, principalmente, né? E vou partir para essa pergunta aqui, que é como receber de uma empresa que abriu falência, doutor? Vamos lá. Porque hoje em dia no Brasil isso é algo comum. Eu já vi em alguns trabalhos o processo de recuperação judicial é uma coisa densa, longa, complicada. Né? Então, como receber de quem abre falência, que é pior ainda? Vamos lá. A falência, ela é a decorrência da recuperação judicial.
O Brasil tem uma lei de recuperação judicial de falência, então a falência é quando a empresa não encontra mais condição estrutural para se manter. O Estado não pode permitir que essa empresa continue no mercado, muitas vezes trazendo imensos prejuízos, então o Estado determina a sua falência. Ok? Como receber de uma empresa que faliu? A grosso modo, né, toda empresa que faliu passou por um processo de tentativa de recuperação judicial no qual você, que tem um crédito, tem que se habilitar. Vamos supor que você não tenha se habilitado, só descobriu isso já com a falência. Bom, você tem que se habilitar nesse processo. O processo de falência ele só acaba quando efetivamente todos os credores forem satisfeitos. Né? Tanto que, vou dar aqui um exemplo prático só, mas que é de amplo conhecimento, a VASP, Viação Aérea São Paulo, né, que foi uma grande viação que nós tivemos aqui em São Paulo, né, no Brasil, ela tem um processo de falência que até hoje tramita. Por quê? Porque por mais que ela já tenha encerrado suas atividades há muitos anos, não vou me recordar quanto tempo, mas ela já encerrou suas atividades há muitos anos, ela ainda tem patrimônio, tem bens e tem dívidas, muitas delas de natureza trabalhista. Então, aquele que tem um direito a receber tem que necessariamente procurar um profissional da área jurídica, e aí eu recomendo particularmente um profissional especializado, um profissional que entenda de recuperação judicial, de falências, de recuperação de crédito dessas duas atividades. Opa, pessoal, caímos aqui. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tá me ouvindo? Agora retornamos. Retornamos, deu uma queda, né? Então, quando a gente terminou falando sobre recuperação, na verdade, como receber de uma empresa que faliu, né? Então, assim, é uma questão muito delicada. Eu recomendo a quem, né, está passando por essa situação, a procurar o auxílio de um escritório de advocacia especializado nisso, que vai poder, dentro de diversas ferramentas existentes no mercado, verificar se a empresa efetivamente faliu, ou se não houve ocultação de patrimônio, se os sócios simplesmente não sumiram e fingiram que a empresa faliu. Tem situações muito, né, célebres, até da nossa cidade aqui, de empresas que faliram, né, entre aspas, mas que na realidade não se tratava de uma ocultação patrimonial, onde os sócios pegam o patrimônio da empresa, né, derretem tudo que tem dentro da empresa, dilapidam a empresa, pegam o dinheiro, mandam para outros lugares, colocam o patrimônio de outras pessoas. Então, existem diversas ferramentas, né, que são possíveis dentro do direito para que a gente possa manipular, mas, claro, um operador do direito especializado vai conseguir dar uma boa orientação jurídica nesse sentido e auxiliar essa pessoa a ter aquilo que lhe é de direito. Bacana. E, assim, uma outra pergunta também que eu tenho aqui, doutor. E isso, não sei se é direito, eu acho que hoje em dia tem muitas dívidas relacionadas à carga tributária, muitos empresários, né? Esses valores em abertos, tá? E qual a melhor maneira, doutor, falando já até juridicamente, porque muitos viram dívida ativa, às vezes ele não tem opção, ele não tem como pagar e vai ficar por isso mesmo, a dívida fica lá. E de maneira jurídica, como que o empresário pode agir em relação a tributos em atraso, dentro das coisas que ele possa ter ali de responsabilidades que ficou atrasada e ele quer evitar uma dívida ativa, ele quer pagar aquilo, mas ele não vê a melhor forma no momento. Vamos lá. A grosso modo, né, o pagamento é sempre a melhor saída, porque você afasta, né, a continuidade de execução, cobrança, etc. Mas nem sempre aquilo que o empresário, o empreendedor acredita dever é o que ele deve efetivamente. Nós temos, por experiência aqui do escritório, na nossa atividade, a condição de muitos casos em que o empresário acreditava ter, vamos falar de um caso até real aqui do escritório, tinha um passivo
de mais de 350 mil reais, né? Só que estava prescrito. O que é a prescrição? Né? O Estado tem um prazo para cobrar isso. Né? Não é, você não fica devendo para sempre. Bem, ele veio aqui no escritório, uma situação absolutamente horrível, porque imagina, você dever um valor dessa monta, onde muitas vezes é o patrimônio de uma vida inteira que a pessoa tem, né? Que ele amealhou até aquele momento da vida. Mas a gente analisou, a gente avaliou e, obviamente, um profissional da área do direito tem essa condição também, um profissional especializado, lembrando, né, um profissional especializado do direito tem essa condição de analisar se é cabível, né, alguma ação jurídica, se há um pedido administrativo, se é possível, aí nós temos várias situações semelhantes, de programas de parcelamento incentivado, se é o caso, né, de um programa do Estado, a União, os municípios, tem, né, hipóteses de programas de parcelamento incentivado, nas quais o Estado dá um incentivo para que aquela pessoa pague o seu tributo. Então, existem vários desses programas que podem auxiliar. Se o enquadramento fiscal que você, empresário, empreendedor, está é o correto, o mais adequado da sua empresa. Então, assim, existem vários caminhos, várias soluções. O ideal é de que você sempre planeje o pagamento desses impostos, que você planeje a sua carga tributária. Mas se não for possível, né, e se você já está numa situação ruim, né, parcelamentos, muitas vezes parcelamentos à vista têm descontos maiores. Então, cada cenário, cada caso é um caso. Cada cenário precisa ser analisado de maneira individual. Porque o que muitas vezes serve para o Luan não serve para o João, não serve para a Maria. Então, cada empresa tem que ser avaliada de uma maneira muito clara e muito específica. Então, sempre procure um profissional qualificado para te auxiliar. E isso vale também, às vezes, o empresário, né? Até pelo que a gente cresce aprendendo no Brasil, né? De, vamos fazer assim que dá certo, né? Tem, às vezes, até questões trabalhistas, de FGTS, INSS, essas coisas também acabam, e isso vira uma bola de neve muito grande também, se o empresário não cuidar disso. Exatamente. Então, assim, qual é o maior problema que hoje um empresário tem? Ele fazia daquele jeito, como o avô dele fazia, como o pai dele fazia. E as regras do direito, elas não se modificam, né? Elas são atualizadas, as nomenclaturas são atualizadas, as regras são atualizadas. Então você precisa se adequar, né? E essa adequação, ela não pode vir do empresário. Ela tem que vir do seu suporte, daquele que tem que estar preocupado com te auxiliar. O meu trabalho aqui na advocacia é auxiliar as empresas, mas eu não sou o dono da rede de supermercado, eu não sei o que tem que ter na rede de supermercado do ponto de vista de produto, como que tem que ser o desenvolvimento do açougue do ponto de vista comercial. Eu não tenho esse know-how. Eu sei o que tem que ter do ponto de vista técnico, jurídico. Mas o know-how comercial não é meu. Eu não sei disso. Quem tem que pensar no know-how comercial é o empresário. Não sou eu que dou essa explicação para ele. Agora, do ponto de vista jurídico, ele tem que estar assessorado, ele tem que ter respaldo, ele tem que ter suporte. Se ele não tem isso, existe uma chance significativa dele fazer escolhas erradas. E escolhas erradas geram custos, muitas vezes elevadíssimos. E é um problema sério também, que eu vejo até em relação à contabilidade, dentre outras coisas, achar que, eu vejo que isso acontece com o advogado também, por parte do empresário, achar que o advogado é um inimigo, ou um custo, uma despesa, e quando vem o problema que é daí ele procura advogado, já é uma bola de neve, e o valor para resolver isso já é muito maior do que ele poderia ter investido antes lá atrás, para ter uma segurança, né? Isso acontece muito também, né? Toda empresa tem que começar pequena, média, grande. Se você é um pequeno empresário hoje, um pequeno empreendedor que trabalha dentro da tua casa, tenha certeza. Você não só precisa de um contador para te auxiliar, você também precisa de um jurídico, porque você está pequeno hoje. A Microsoft, ela nasceu numa garagem. A IBM também. Né? O Facebook nasceu da ideia de um cara dentro de um quarto numa faculdade. Você está pequeno. Você não é pequeno.
A sua empresa tem potencial, mas o seu potencial só vai ser desenvolvido se você começar da maneira certa, se você começar direito. Começar direito é começar com estrutura, é começar planejando o futuro, é começar com das devidas regulamentações, o atendimento das devidas regulamentações, com segurança jurídica, com segurança econômica, porque sem isso, a chance de você crescer vai diminuindo. E aí, muitas vezes a pessoa fala, eu não dei certo, minha empresa não deu certo. As empresas não dão certo, muitas vezes, por escolhas que são feitas de gestão, de operação, mas por escolhas jurídicas que são tomadas sem conhecimento, sem o devido cuidado, por desconhecimento mesmo. Nós somos um país ainda, Lua, e amigos que estão aqui, que ainda tem muitos problemas com relação à própria formação do nosso povo, a nossa cultura ainda exige, demanda, o querido Roberto Direito, meu querido amigo, colega, um grande abraço, que demanda uma necessidade de amadurecimento. Eu não fui empreendedorismo não me foi ensinado na escola. Sim. Né? Regras básicas de administrar uma empresa, ou uma casa, ou qualquer coisa, não são ensinados na tenridade. Então, de uma maneira básica, as pessoas muitas vezes têm a vontade de empreender, mas elas não sabem como fazer. E aí começam a tomar decisões atropeladas uma em cima da outra. Bola de neve, foi o que você disse. Bola de neve. Então, tomar decisões é importante. Mas decisões do ponto de vista estratégico, comercial, têm que ser tomadas com o apoio do jurídico. Porque sem isso, repito, escolhas erradas geram custos elevados. E é interessante, que o doutor citou o filme do Facebook, e a própria história do Facebook tem um embate jurídico muito forte, né? A história do Facebook tem, né? Para quem não assistiu o filme, que eu recomendo, sou cinéfilo, adoro o filme. Tem um filme, tá na Netflix, acredito, chama A Rede Social. É um filme que conta a história do Mark Zuckerberg, né? E da criação dessa rede, né, talvez uma das mais principais redes sociais de uma das maiores empresas do mundo, que é o Facebook, hoje é a Meta. Sim. A rede social, né, o Facebook, ele foi criado dentro de um quarto numa universidade, né, também, a Universidade de Harvard, a melhor universidade, foi criado da ideia de jovens dentro de um quarto de uma universidade. E aí se desenvolveu nos computadores, até que se tornou o que é hoje a Meta, uma das maiores empresas do mundo. Mas no começo, lá no início, eles tiveram a sabedoria de elaborar um contrato, que depois Mark Zuckerberg tenta esquecer esse contrato. Mas a existência desse contrato fez com que um brasileiro, Eduardo Saverin, que é cofundador do Facebook, e aí a história, depois vocês deem uma olhada lá, que é fascinante, quem não assistiu o filme assista, fez com que esse brasileiro, que tinha um contrato, que conseguiu provar na justiça que ele era o cofundador, que a ideia também foi dele, que o investimento também foi dele, figurasse como não só como cofundador, mas que também recebesse uma parte considerável dessa empresa, que é, né, uma das maiores empresas do mundo, que tornou o cara bilionário. Então, assim, se eu não tivesse esse contrato, se eu não tivesse esses documentos, será que ele seria... Tá lá, se você procurar no Facebook, é cofundador Eduardo Saverin, só caso público, já noticiado. Ele seria hoje cofundador? Muito provavelmente não. O que salvou ele? Contratos. Então, meus amigos, minhas amigas, a boa experiência nos recomenda. Vai empreender? Boa sorte, mas não conte com a sorte. Conte com as regras, conte com o bom desenvolvimento, com o bom planejamento. Tenha sorte. Espero que você dê sorte, que o negócio prospere, mas trabalhe para não precisar contar com a sorte. Porque contar com a sorte pode ou não dar certo. A história diz isso, né? Também que a gente pode até lembrar a história do McDonald's, né? Porque o CEO do McDonald's não foi ele que criou o McDonald's.
Não, Viu uma oportunidade no McDonald's e no decorrer do caminho ele tomou o nome McDonald's para si. Exatamente. Então, assim, é uma história também fantástica de que você não pode, né? E aí, se a gente ficaria aqui, são 19, a gente ficaria aqui a noite inteira falando de histórias, de exemplos de situações como essa. Mas, assim, McDonald's, Facebook, própria história do KFC e tantas outras histórias, história para trazer uma brasileira, né? A história da Sodier, né? A Sodier começou o seu negócio sem ser dona da marca Sodier. Na realidade, ela começou o seu negócio com uma loja chamada Sensação. Obrigado, Bárbara está aqui para mim. Sensação. Começou uma loja, começou a vender franquia dessa loja com o nome Sensação, só que ela esqueceu de fazer uma pesquisa muito básica. INPI. Sensação era uma marca registrada da Nestlé Internacional, aquele chocolatinho, maravilhoso inclusive, mas era uma marca já registrada e ela não podia. Então, ela fez contrato, ela vendeu franquia, mas ela não se cercou dos devidos cuidados. Então, o que eu disse, mesmo com contrato, ela tinha contrato, tá? O contrato trouxe uma dor de cabeça gigante para ela. O que aconteceu? Ela precisou trocar todos os nomes das fachadas, quase que quebrou. Quase quebrou. Hoje está muito bem, abriu, né, várias lojas, está partindo para um novo desenvolvimento, que é a abertura, né, da sua atividade holding, né, na verdade, uma empresa de capital aberto agora. Mas assim, está passando por uma fase boa, mas porque lá atrás plantou, corrigiu o erro, seguiu. A chance de você corrigir o erro com o contrato, claro que é maior. Mas o contrato precisa ser bem planejado, você precisa ser bem feito, você precisa ter boa orientação. Porque senão, você tem problemas. E, repito, escolhas ruins geram altos custos. Então, com certeza. Doutor, nos últimos 5 minutos, né, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa aula incrível de direito para a gente entender um pouco mais que não... se dominar é impossível, mas tem como a gente cuidar das coisas da maneira correta, principalmente. Né? Acho que essa é a melhor mensagem. Então, doutor, deixa suas redes sociais aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, né? Essa parte é sensacional, essa troca de ideias ajuda muito, esclarece muita coisa aí. O pessoal também agradecendo aí. Foi uma aula sensacional mesmo, muito bom. Então, deixa suas redes, doutor, e só as palavras finais aí pra gente. Bom, primeiro quero agradecer imensamente a todos que estão nos assistindo, a oportunidade aqui do Guarulhos Network, de mais uma vez estar aqui. Luan, conte comigo sempre que você precisar. Minhas redes, minha rede pessoal, né, @prof_Renato Romão, onde eu falo aí de diversas coisas relacionadas ao direito, também coisas de fora do direito. E as redes sociais oficiais aqui do escritório é o @Taveire-Romão, @Taveire-Romão é o nome do meu escritório, né? Escritório com quem eu honrosamente sou sócio da minha amada esposa, doutora Bárbara Taveira, que também é a nossa diretora aqui do Guarulhos Network, nossa diretora de eventos, responsável por todos os nossos eventos aqui, inclusive vem em breve novidades aí, mas eu quero agradecer, Luan, imensamente, dizer que estou à disposição de todos, né? E a você, empresário, a você, empreendedor, eu deixo aqui minha palavra final, que é: pense, mas pense da maneira correta. Pense na sua empresa, foque na sua empresa, mas tome decisões da maneira acertada, porque isso vai ser a diferença entre você prosperar ou falir. Com certeza. Doutor, muito obrigado, boa noite aí, bom final de noite. Boa noite, obrigado. Você também. Eu também estou à disposição aqui sempre que precisar, tá certo? Obrigado, ouvinte, obrigado a quem assistiu. É isso aí, vai estar disponível já logo aqui também nos Reels, no Spotify, no YouTube, vai ter tudo quanto é lugar. Quem quiser ver de novo essa sala maravilhosa. Valeu, doutor. Curte aí, pessoal, comenta, manda para todo mundo aí que precisa saber o quão importante você ter um apoio jurídico. Valeu, obrigadão, doutor. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.